Olá, tudo bem? Posso orar pela sua vida? Eu quero trazer uma reflexão bíblica para a nossa vida. Aqui no livro de Lucas, capítulo 7, vai dizer que Jesus cura os servos de um centurião. E aquele mesmo Jesus que curou aquele servo, daquele centurião, ele continua curando. Ele é o mesmo, ele não mudou. Aqui está escrito dessa maneira. Diz assim, é muito edificante para a sua e a minha vida. E depois de concluir todo este discurso, para a audiência do povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E, quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhes que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julgueis digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldado sobre o meu poder. E digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Aqui nós estamos diante de uma passagem maravilhosa para a nossa vida. Nós vemos aqui que o centurião, o que é um centurião? É o que comanda 100 soldados, está sobre as suas ordens. Ele ouve falar de Jesus Cristo e ele envia a Jesus os anciões. Quem são os anciões? Pessoas maduras na fé. E esses anciões, eles chegam a Jesus Cristo. E eles começam a defender esse servo que estava doente. Falando que esse servo era digno de ser curado. Porque ama as nações e construiu uma sinagoga. Ou seja, uma igreja para adoração, para louvar, para orar ao Senhor. E ao chegar perto já da onde estava o centurião, um servo, o centurião envia os soldados até Jesus Cristo. Os seus amigos, envia os seus amigos até Jesus Cristo. E diz, para Jesus não se incomodar, que ele também era homem sobre autoridade, tem soldados sobre as suas ordens. Diga, este vai, ele vai, o outro vem, ele vem. Mas Jesus dissesse só uma palavra era suficiente para curar aquele servo. Jesus, ele vira e diz que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé. Aí Jesus tem a palavra-chave. Encontrou tanta fé. A fé, ela faz a diferença na sua e na minha vida. E ele chegou lá e topou aquele servo que estava enfermo, curado. E esse mesmo Jesus, ele continua curando, meu irmão. Esse mesmo Jesus, ele não mudou. Aqui nós estamos falando da mesma história que o Mateus ele vai frisar em Mateus capítulo 8. O Lucas vai frisar que esse centurião, ele não vai a Jesus, mas ele envia os anciãos, depois ele envia os amigos como se ele estivesse falando. Em Mateus ele vai dizer que esse centurião, ele foi a Jesus, que são os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Então nós aprendemos aqui uma coisa maravilhosa, a comunhão que este homem tinha com seus servos. Ele diz, os anciãos, o ancião foi, diz os amigos foi, e o milagre aconteceu. Tudo em nossa vida tem que estar em comunhão para um milagre acontecer. O que eu quero dizer a você, que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. O que você precisa entender, Deus, ele está contigo. Deus, ele está com você. E você tem nas suas mãos a oportunidade de orar para a sua parentela, de orar
para a nação, porque esse servo, ele amava as nações, ele construiu uma sinagoga, ele tinha crédito diante de Deus. Nós precisamos confiar como este centurião confiou na palavra de Jesus. Deus abençoe você grandemente. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, que palavra maravilhosa. Tudo é pela comunhão. E o Senhor estava no controle. Meu Deus, repreenda o mal, Senhor. Essa família que está em pé de guerra. Esse que está doente no hospital. Essa pessoa, Senhor, que ela diz, se eu adoecer vai tudo desabar, porque tudo está sobre mim. Oh, Senhor, dá força, Senhor. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Deus abençoe. Um abraço.